Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. A Comissão de Habitação e Transportes tratou nesta semana sobre a alteração no trânsito no bairro Higienópolis, zona norte da cidade. A ideia é desafogar o fluxo no entroncamento com a Avenida Cristóvão Colombo com a Rua Portugal. Mas as mudanças desagradam os moradores da região. A proposta apresentada visa proibir a conversão à esquerda na Rua Portugal para quem está na Avenida Cristóvão Colombo, no sentido centro-bairro, em direção à Avenida Cis Brasil. Com isso, os motoristas teriam que converter à direita na Portugal, entrar no bairro para só então atravessar a Avenida Cristóvão Colombo. A medida visa desafogar o trânsito no entroncamento com a Rua Portugal. Os moradores, no entanto, contestam a proposta, pois consideram que levar o fluxo de veículos para dentro do bairro é prejudicial. Alagamentos, fluxo intenso de carro na Coronel Feijó, bastante acidentes entre a Coronel Feijó e a Travessa Jundiaí, principalmente pelo fato de que os carros eles descem a 60 km por hora, isso aí é visível o tempo inteiro. Tem um fluxo grande de moradores, crianças, a travessa ela é extremamente residencial. Tendo em vista tudo isso daí também há outra questão de caminhões que passam na rua e teria inviabilidade de outros carros passarem com fluxo enorme, né? Tem outras questões que eles podem pegar e estudar mais para cima lá na Lusitana, que é a sinaleira de 3 tempos, né? Isso seria muito bom e ótimo para todo mundo ali naquela região. Lúcia Gai também é moradora do bairro. Ela ressalta a necessidade de um estudo mais aprofundado e com a participação da comunidade. Os cruzamentos precisam ser estudados, porque quem não mora na região pode passar por ali em algum determinado horário do dia e não conhece as especificidades. Ali tem muito acidente, então seria muito importante a comunidade ser consultada, ser convocados novos debates, como o que aconteceu hoje, ou até mais ampliado. O proponente da pauta na comissão, o vereador Pedro Ruas do PSOL, presidente da CUTAB, destaca que a reunião serviu para ilustrar a situação dos moradores e propor que a prefeitura faça um novo estudo sobre as mudanças viárias. A prefeitura recua, né, ouvindo as queixas dos moradores, das moradoras, no sentido de que querem ser ouvidas e querem outro tipo de alternativa. E não exatamente o que foi proposto. E provam, né, por A mais B, trouxeram argumentos e documentos sólidos nesse sentido, de que o que foi proposto, o que existe agora é ruim e o que foi proposto pode ser pior. Então nós temos que ter uma ideia, e a prefeitura se comprometeu nesse sentido, e eu acredito que vai cumprir, né, que nós estaremos atentos também na fiscalização, que nós teremos um outro caminho, um novo estudo a ser proposto. Além do estudo, novas reuniões serão realizadas para alinhamento com outros órgãos. Também teve reunião na Comissão de Educação nesta terça-feira. No encontro, os parlamentares avaliaram os impactos da redução da carga horária de robótica nas escolas municipais. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Villa-Lobos foi uma das afetadas com as novas diretrizes do município. A equipe Lobóticos é referência em Porto Alegre há mais de 20 anos. Os alunos já representaram a capital em competições nacionais e internacionais e chegaram a conquistar o prêmio de melhor solução em robótica no Mundial em Boston, nos Estados Unidos, em 2023. Mas a instituição de ensino, que tinha 40 horas dedicadas às atividades, foi obrigada a reduzir a carga horária para apenas 10 desde o ano passado. O corte dessas horas, ele impacta muito. A gente tem um turno inteiro descoberto que não está tendo a robótica educacional no turno da manhã, né? E eu atualmente não atuo na robótica educacional, né? Então, os alunos pedem, né, por horas, conversam com a gente pelos corredores, a gente fica muito emocionado, inclusive, mas essa é a realidade. Sem essas horas, essas 40 horas, atualmente a gente tem somente 10 horas de robótica. E querendo ou não, diminui o tempo delas na escola, por ser uma escola integral, então, tipo, elas não vão ter todo aquele suporte que a escola dá por tempo integral. Então fica um déficit, né, de utilidade também para elas, né, para elas poderem aprender outros pontos também.
Durante a reunião da SESI, as representantes da Secretaria de Educação informaram que a medida foi tomada para equiparar a carga horária destinada às atividades de robótica como as demais escolas do município. Mas o argumento foi questionado pela vice-presidente da comissão, vereadora Grazi Oliveira, do PSOL. Então, hoje, nós ouvimos essas demandas, a Secretaria de Educação trouxe essas justificativas. Eu deixei isso bem claro durante essa reunião, de que as escolhas pedagógicas, elas refletem no ensino das crianças, e fazer uma escolha de padronização, de fazer uma escolha de redução de carga horária, já demonstrou que tem prejudicado e tem trazido má qualidade para o trabalho da robótica. O discurso da SMED é que agora, então, nós teríamos uma equidade, ou seja, nós daríamos para todas as escolas horas de robótica. Isso não é equidade, isso é igualdade, é diferente, né? Porque a equidade eu dou mais para quem não tem e mantenho aquele que tem, ou minimamente para manter o processo daquele que está tendo, né? Então, a SMED nos diz isso, que o que eles querem é equidade, não é equidade, o que eles querem é igualdade, né? E se fosse equidade mesmo, nós manteríamos o projeto do Vila Lobos e daríamos condições para que outras escolas pudessem ter robótica também. As representantes da SMED não quiseram gravar entrevista para detalhar a decisão da secretaria. Como encaminhamento, ficou agendado para outubro uma nova reunião sobre o assunto. A comissão vai cobrar uma posição da Secretaria de Educação para o próximo ano letivo. Encaminhamos que a Secretaria nos dê um retorno de como vai ser organizada a robótica na rede. Existe aí o interesse do Pascoal, do secretário, de ampliar a robótica para todas as escolas. E a gente exige, na verdade, né, que essa ampliação não faça com que seja um reflexo de diminuição de carga horária, e sim de que seja requalificado esse espaço para que, de fato, a robótica seja trabalhada da forma como deveria ser. Não é só fingir, a gente não quer que o espaço escolar finja que está trabalhando com robótica. A gente quer que, de fato, a escola tenha tempo e possa construir isso com as crianças com a qualidade que sempre foi. Seguimos o Jornal da Câmara para falar agora sobre a atuação da polícia no combate à homofobia e à transfobia aqui no estado. Esses crimes lideram o número de denúncias feitas via Delegacia Online da Diversidade, com 35,5% das ocorrências. Entre outubro de 2024, quando o serviço passou a funcionar, e 27 de maio deste ano, foram registrados 1.155 possíveis crimes. Para repercutirmos esses dados e reforçar a importância das denúncias, recebemos o delegado Vinícius Nahan, titular da Delegacia de Combate à Intolerância. Delegado, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço o convite para estarmos esclarecendo para a população essa temática tão importante. Importante. Delegado, repercutir um pouquinho desses números, né? 1.155, né, ocorrências, né, denúncias feitas. Esse é um número que... Como é que os senhores trabalham com esse número? Esse é um número alto? Esse é um número que vocês já esperavam? É um número que está abaixo do que vocês projetavam? Como é que vocês trabalham com esse dado? Assim? Em primeiro momento, esse número ele reflete uma adesão à Delegacia Online da Diversidade, né, a DOL Diversidade. Ela foi criada para suprir uma demanda que a gente percebeu enquanto Polícia Civil e que também motivou a criação da Delegacia de Combate à Intolerância aqui em Porto Alegre. E qual é? O acolhimento das vítimas. Então, a delegacia ela foi criada para as vítimas terem um ambiente seguro no qual elas se sentiam à vontade para irem e fazer esse registro de ocorrência. Porém, além de Porto Alegre, só temos a delegacia na cidade de Santa Maria, no interior. E aí, muitas vítimas relatam que têm esse receio de procurar uma delegacia em razão de não saber a forma como vão ser tratadas. Embora a Polícia Civil tenha melhorado muito o atendimento, ainda há resquícios de um mau atendimento, né? Sobretudo as vítimas LGBT. Então, a DOL Diversidade ela foi criada justamente para isso, para vítima comunicar às autoridades o crime no qual ela passou, né? Então, para esse receio, ele não existir, não influenciar na falta de comunicação do crime. Mas é um número elevado, né, delegado? Sim, é um número considerado elevado, tendo em vista que
ele praticamente, antes da criação da DOL Diversidade, é bom explicar isso, né? Podia ser feito o registro de homofobia e transfobia na delegacia online. Porém, esse registro ele não estava destacado e não estava tão facilitado na ferramenta no site da Polícia Civil. Após a criação da DOL Diversidade, isso foi facilitado e divulgado. E para a gente ter uma noção do impacto, o número dobrou no ano seguinte. Então, antes de 2024, da criação, foi no final do ano, em outubro, os registros não chegavam à metade do que foi registrado. Aumentou muito, né? Aumentou bastante. Distingue para nós, delegado, esses dois crimes, né, que lideram o número de ocorrências, homofobia e transfobia, né? Qual a diferença dessas duas tipificações? É importante ressaltar que tanto a homofobia quanto a transfobia, elas não eram crime até 2019, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que essas condutas são crimes equiparados ao racismo. Então, não há uma legislação aprovada pelo Congresso Nacional que criminaliza essas condutas. Elas só se tornaram crime a partir de uma decisão judicial do STF. E a diferença é... Então, esses crimes, eles são crimes de discriminação, crimes de preconceito. Então, eles envolvem desde o impedimento de acesso a bens, a empregos, a ambientes em razão da orientação sexual, identidade de gênero, ou as injúrias homofóbicas e transfóbicas, os xingamentos, as ofensas verbais contra uma pessoa. A diferença, basicamente, é que a homofobia ela se refere à orientação sexual. Então, é uma discriminação baseada na orientação sexual da vítima, que envolve as pessoas que são gays, lésbicas, bissexuais. E a transfobia ela é o crime contra a identidade de gênero, ou seja, contra pessoas trans, mulheres trans, homens trans, que transicionam, né? Então, há essa diferença. Se o crime envolver a orientação sexual, a discriminação for com base nela, é homofobia. Se envolver a identidade de gênero, é a transfobia, né? Que também inclui aí as pessoas travestis. Delegado, diante desse número, né, que a gente comentou aqui no início da entrevista, e desse crescente número de denúncias, o senhor avalia que são dados em relação a uma consciência maior das pessoas de que há um canal em que elas possam ser ouvidas e fazer esse tipo de encaminhamento? E também isso mostra um retrato da nossa sociedade do ponto de vista de operar esse tipo de crime, esse tipo de prática? Sim, a gente analisa também os dados da DOL com os dados do próprio crime de homofobia e transfobia registrados após a decisão do STF. Então, após a decisão, está tendo um aumento anual, né, chegando a mais de 300% desde o primeiro ano, aos dados de hoje. Então, a DOL também está refletindo isso e ela contribuiu para esse aumento do dado geral de homofobia e transfobia no Estado e também no município de Porto Alegre. E na nossa avaliação se refere a dois fatores, que é uma maior conscientização das pessoas, já que é uma decisão recente, então muitas pessoas acabam não sabendo que isso é crime, tanto as vítimas, né, que hoje é crime que elas sofrem, e também uma maior, e talvez relacionado a uma maior manifestação desses crimes, desses preconceitos na nossa sociedade, né? Isso também deve ser levado em consideração, porque a gente está, por trabalhar na Delegacia de Combate à Intolerância, tem contato com as vítimas e também pessoas que trabalham em organizações da sociedade civil, movimentos sociais, auxiliando a pessoas LGBTs. E aí a gente conversando, há esses relatos de que o preconceito na sociedade ele tem aumentado nos anos recentes. Então, elas percebem um aumento na manifestação diária, cotidiana do preconceito, que muitas vezes nem vira ocorrência policial. Né?
Delegado, nesse sentido, né, e a delegacia online, né, da diversidade também vem nesse sentido, quero que o senhor também comente sobre isso, em relação a um processo de evitar, né, subnotificações no caso, né, porque aqui a gente percebe, como o senhor colocou aqui, esse aumento gradual ano a ano, né, então são muitas denúncias que muitas vezes ficaram para trás, né, ficaram na subnotificação e isso ajuda nesse processo, né, até para se ter um número palpável e ajudar no processo de investigação de política pública também, né? Sim, a subnotificação ela é um problema para todos os nossos índices criminais. Basicamente, com exceção do homicídio, todos os outros eles sofrem com a subnotificação. E ainda o homicídio tem o problema dos desaparecidos, né? Das pessoas desaparecidas, que também reflete um pouco a subnotificação. Porém, todos os outros índices sofrem, porque por vários motivos as pessoas deixam de registrar uma ocorrência. E aí o nosso papel enquanto instituição, Polícia Civil, é eliminar esses motivos que levariam uma pessoa a não querer registrar. O principal deles é acreditar que não vai dar em nada. Então as pessoas às vezes não registram por achar que vai ser só mais uma ocorrência no meio de tantas. E quando a gente trata de grupos vulneráveis, né, no nosso caso pessoas LGBTs que já sofrem essa carga de preconceito na nossa sociedade, o que a gente quer mostrar, tanto criando as delegacias de combate à intolerância que temos aqui em Porto Alegre e Santa Maria, e também criando a DOL Diversidade, é mostrar que há um compromisso da instituição em investigar esses crimes. Esses crimes não serão engavetados ou tratados como algo de menor importância. Então, acreditamos que a subnotificação ela se deve a isso também, a achar que é algo de menor importância, não vai dar em nada. E também há, como eu já frisei, esse receio das pessoas de procurarem um órgão policial, procurarem uma delegacia de polícia, em razão de não saber o tratamento que elas levarão, né, serão tratadas. Então, a DOL supre essa necessidade, onde eventualmente não há delegacia de combate à intolerância e as vítimas não são bem tratados ou têm um histórico ruim. Por isso que é importante a denúncia, né, delegado? Porque a partir daí a polícia pode trabalhar, né, com base, com um embasamento, né? Tem um direcionamento de onde seguir, né, delegado? Por isso que é importante fazer essa denúncia. Sim, na verdade a Secretaria de Segurança Pública do Estado ela trabalha com base nas ocorrências e nos índices de ocorrências, a partir do número de crimes que ocorrem, ela vai pautando suas ações. Isso envolve o trabalho da Brigada Militar, da Polícia Civil. E aí, quando não há registro de ocorrência, a gente não consegue avaliar e demonstrar que aquele crime, aquele fenômeno é importante se investir nele, qualificar o trabalho policial, já que ele não é relevante do ponto de vista numérico. Então, no nosso caso, dos grupos vulneráveis, da homofobia e da transfobia, é muito importante que a pessoa registre, não importa se ela não sabe quem praticou o crime, se foi na internet, se foi em via pública, a pessoa passou, falou algo e nunca mais viu. É importante esse registro para a gente ter dados concretos, para demonstrar que a importância de políticas públicas para a gente combater esse tipo de crime. Certo. Delegado, que tipo de punições, né, são imputadas a esses crimes uma vez comprovados, né, uma vez que a polícia, enfim, investigou e verificou de fato que ocorreram, né? Que tipo tanto para transfobia quanto para homofobia? São crimes considerados equiparados ao racismo, então eles são inafiançáveis, imprescritíveis se a pessoa for flagrada cometendo esse delito, né, xingando alguém ou tratando de forma discriminatória uma pessoa, ela vai ser presa em flagrante e não vai ser liberada mediante fiança. É bom reforçar isso. Então é importante acionar as polícias, né, tanto a Brigada Militar quanto eventualmente a Polícia Civil, quando há o cometimento desse crime e o suspeito permanece no local, né? Porque as forças de segurança vão ser acionadas e vão prender em flagrante aquele sujeito. E aí, nós temos basicamente dois crimes diferentes, né? Que é
a injúria homofóbica ou transfóbica, ou seja, as ofensas em razão disso, que tem uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. E a discriminação genérica, vamos dizer assim, não contratar alguém, tratar aquela pessoa de forma diferente no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, e essa tem uma pena de 1 a 3 anos de reclusão. Mas ambas, se acontecerem em flagrante, elas não são crimes inafiançáveis. Inafiançáveis, perfeito. Delegado, qual a orientação, né, para quem vai fazer a denúncia em termos de dados, né? Muitas vezes a pessoa não fica tão abalada que não consegue, né, reunir provas e tal, né? Mas é importante, né, a gente ter uma materialidade disso, né, quando a gente puder reunir e fazer essa denúncia com esse material também, né? Sim, e esse é o nosso maior gargalo no atual momento na investigação desses crimes, que é conseguir comprovar que o fato ocorreu. Porque muitas vezes a gente só tem a palavra da vítima e não tem mais nenhum outro elemento. E aí o que é importante orientar as pessoas a fazerem? Se o fato ocorreu pela internet, fazer o print dessas mensagens, dessas postagens, e porque pode ser apagadas, então muitas vezes são apagadas. Se for por aplicativo de mensagem, né, também printar, fazer esse print, e porque o suspeito ele pode apagar a mensagem. E se o fato ocorreu com alguma testemunha no local, é importante anotar quem é aquela testemunha, se a pessoa eventualmente sabe, né, o nome delas, ou até mesmo perguntar se foi em via pública, se foi no ambiente público, perguntar para aquela pessoa que eventualmente presenciou aquele fato, aquela discriminação, qual é o nome, enfim, e tentar fazer esse contato e levar tudo, essa é importante, a importância, né? Levar tudo na delegacia de polícia ou incluir na DOL Diversidade, no momento do registro, para que a gente tenha elementos comprobatórios de que aquilo ocorreu. Porque há uma diferença, né, no tratamento dos vulneráveis, na forma como o Poder Judiciário avalia a prova. A gente sabe que na questão da violência doméstica contra a mulher, nos crimes sexuais contra a mulher, a palavra da vítima é suficiente para condenar o autor. Porém, essa jurisprudência ela não existe na questão de homofobia e transfobia. Então, somente com a palavra da vítima, a gente não consegue elementos para indiciar o indivíduo e para o Poder Judiciário, para ele responder um processo criminal e vir a ser responsabilizado. Então, a importância de constituir outros elementos de prova. Materialidade, né? Isso. Vamos deixar já o site da delegacia online, que é o guarda-chuva de todas ali, também ali estão todas, a delegacia online também está ali, da diversidade, dentro da delegacia online, para que as pessoas possam já também ter esse site aí, decora aí, né, para poder fazer a denúncia quando necessário. Destrinchando um pouquinho dos dados ainda, delegado, aproveitando sua presença aqui, né, crimes de homofobia e transfobia foram 410 ocorrências, na sequência, com 339, veio por raça ou cor também, né, isso também chama atenção, né? Sim, e na verdade, presencialmente, isso aí, pensando em todo o estado e tanto na cidade de Porto Alegre, os crimes contra grupos vulneráveis que mais ocorrem são os crimes de preconceito racial, de discriminação racial, de racismo. Então, na verdade, e isso também reflete o tamanho da população. Nós temos uma população de 22% de pessoas negras no estado. Já pessoas LGBTs, a gente não há esse registro no censo, né? Há pesquisas a respeito disso, mas o número é bem inferior ao número de pessoas negras. Então, tendo uma população possivelmente vítima muito maior, os crimes de racismo vão ser maiores. Porém, na DOL aconteceu esse fenômeno. Como se divulgou bastante a questão da DOL Diversidade para grupos LGBTs, já que o que a gente notou na instituição foi que esses grupos
tinham receio de procurar uma delegacia de polícia, o que não acontece, por exemplo, com pessoas negras vítimas de racismo, que já não têm esse receio, elas procuram, acessam os órgãos e, num geral, recebem um bom tratamento. Então, se focou na divulgação para o público LGBT e os dados da DOL refletem isso, né? Que quem mais registrou foram as vítimas de homofobia e transfobia, embora o dado geral, ainda o racismo é o crime que mais acontece. Mas acontece, né? Depois tem por preconceito de religião, por deficiência, por raça ou cor e por transfobia, né? Liderando, homofobia e transfobia, liderando as denúncias na Delegacia Online da Diversidade. Delegado, quero agradecer muito a presença do senhor aqui no Jornal da Câmara. Acho que foi bem importante a gente trazer esses dados, repercutir esses dados e destacar a importância de fazer a denúncia, né? Eu deixo a palavra à disposição, inclusive nesse sentido, para que o senhor reforce, né, para quem está nos acompanhando, para que faça a denúncia, né? Não deixe isso passar, não deixe de desacreditar no trabalho que será feito a partir daí pela Polícia Civil e pelas forças de segurança, porque é importante até para ter dados para a gente poder também trabalhar nesse sentido. Delegado, palavra à disposição. Sim. Também. Eu agradeço muito o convite para estar aqui na TV Câmara dialogando sobre esse assunto e eu reforço, né, o nosso pedido. A gente sabe das dificuldades que as vítimas de homofobia e transfobia têm nos órgãos públicos, a questão da revitimização e a criação da DOL Diversidade veio justamente nesse sentido. Facilitar esse registro de ocorrência para a gente ter acesso, para poder investigar, para poder responsabilizar e para poder também pautar as ações da segurança pública com base nesses registros de ocorrência policial. Muito bem, delegaciaonline.rs.gov.br, então ali também deixa essa aí como mais ampla, né, guarda-chuva, mas ali dentro também tem a da Delegacia Online da Diversidade, que pode ser acessada por ali, não deixe de fazer a denúncia, tá bem? Delegado, muito obrigado pela presença do senhor aqui mais uma vez. Delegado Vinícius Naan, titular da Delegacia de Combate à Intolerância, desejar para o senhor aí um bom trabalho para o senhor e para toda a sua equipe. Obrigado, igualmente. Muito obrigado. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o canal da TV Câmara no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!